Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é o demo e review do Multi-Fuzz e Vintage Distortion da NIG, ou GNI, depende de onde você mora. Se você mora fora do Brasil, a marca é GNI, aqui ainda é NIG. Esse pedal aqui, apesar dos gráficos diferenciados, ele é idêntico ao Multi-Fuzz e Vintage Distortion tradicional. Só que ele tem esses gráficos customizados pelo guitarrista norte-americano Andy Timmons. É uma edição limitada, numerada e assinada à mão pelo próprio. E eu vou falar um pouco desse pedal para vocês hoje porque ele é muito versátil e te oferece muitas opções bacanas de distorções. Bem, a começar pelo fato de ser um pedal duplo. Ele tem um lado Vintage Distortion, que eu mostrei no início do vídeo, e um lado Multi-Fuzz. O lado Vintage Distortion é muito simples. Ele tem volume, quantidade de distorção, que é esse knob maior aqui. Por sinal, genial colocar um knob grande para distorção, né? É o que a gente precisa ver mais rápido. E um knob de tonalidade, que é esse knob aqui do canto. Eu comecei com o pedal inteiro em meio-dia, para vocês terem noção da sonoridade geral dele. Mas eu vou começar mexendo nos knobs agora. O modo Multi-Fuzz, como o nome sugere, Multi te dá 3 modos diferentes de fuzz e ele possui 2 controles. O ganho desse fuzz e o volume final. Vale destaque que nesse pedal, o fuzz ele vem depois da distorção. Ou seja, não adianta você querer empurrar o drive com ele, você tem que empurrar o fuzz com o drive. E os modos são os seguintes, os dois primeiros são muito baseados em circuitos clássicos de fuzz, um com um som um pouco mais aveludado, um com um som um pouco mais pontudo, um pouco mais proeminente. E o terceiro, que na minha opinião é o mais interessante deles e é o que o próprio Andy Timmons usa, é um modo com oitavador. Ele é idêntico ao primeiro, porém ele tem uma oitava analógica que você consegue emular aquele som do Jimi Hendrix, o famoso octave do Jimi Hendrix com esse pedal. Bem, vamos parar de falar e vamos começar os trabalhos. O amp de hoje é um Solo Mini 50 no canal limpo, chaveado para 50 watts com volume meio-dia, ou seja, o som está bem alto e o amp já está funcionando, está naquela fase que a gente gosta, né? Belo som limpo, estilo americano, estilo blackface, bem neutro, que é o que você vai encontrar na maioria dos amps por aí. Agora com o Vintage Distortion. Ele tem essa característica britânica muito marcante, porém ele não é estridente que nem muitos amplificadores clássicos com painel dourado, né, por assim dizer. Né? Ele tem uma característica um pouco mais quente, um pouco mais aveludada. Eu vou subir um pouquinho esse tone para dar uma destacada no instalado da Strato. Como já era de se esperar de todo pedal de distorção bom, ele limpa legal no volume. Então mesmo com a Strato, como dá pra ver, ele tem ganho de sobra com o botão em meio-dia. Vamos limpar no pedal, trazer ele aqui para 9 horas e ver. Deu uma emagrecida leve no timbre, né? Então vamos diminuir um pouquinho o tone. Com essa regulagem você consegue limpar e sujar só na dinâmica, na mão direita, tocando mais forte ou mais fraco. Já se formos para o outro lado do espectro, trazer esse knob de distorção mais para cima, eu vou trazer o meu knob de tonalidade mais para cima de volta também. É um modo que ele dá uma fusada, não é aquela distorção de alto ganho moderna como você espera com os graves firmes e com os agudos super definidos. Se você aumentar mais a distorção, ele dá uma embolada boa nos graves, né?
Knob de volume da guitarra chegou perto do zero aqui e mesmo assim ele manteve uma integridade de som bacana. Então o lado Vintage Distortion tem essa característica britânica, meio Marshall, super bass, quem sabe aqueles plexes não tão estridentes, que eu gosto bastante. Então acaba sendo um pedal muito coringa com diversos níveis de ganho dentro dessa estética. Agora vamos olhar o lado Multi-Fuzz. Bem, vamos começar lá pelo modo 1, que é um dos modos mais clássicos de fuzz que você vai encontrar por aí. Primeiro a guitarra em bypass. Agora com o Multi-Fuzz no modo 1. Aumentar um pouquinho o ganho para vocês terem noção do voicing do pedal e ficar muito claro como ele vai soar. Opa, diminuir um pouquinho porque clipou aqui. Tá clipando ainda. Se a gente trouxer para o modo 2, a gente vai encontrar outra sonoridade clássica de fuzz. De novo, comparando rápido entre o modo 1 e o modo 2. O terceiro modo é o tal do oitavador. No manual é dito que o circuito é idêntico ao modo 1, só que ele adiciona essa oitava analógica, que dá essa cara de automaticamente de Band of Gypsies, né, de Axis Bold as Love, enfim, aqueles discos clássicos do Jimi Hendrix que a gente gosta. Esse som de oitava meio estragada, meio zoado, que automaticamente remete à década de 70. Ele funciona melhor no captador do braço e aqui em torno da 12ª casa. Entre a nona aqui e a 17ª, quem sabe, são as regiões do braço onde ele vai brilhar mais. Se tirar o tone na guitarra, aí que você ouve praticamente só a nota pura. Botar a ponte, não ouve tanto a oitava, né? Com o braço fica mais evidente. A nona para baixo você começa a perder ela. É uma distorção muito peculiar e muito interessante para quem curte essa coisa meio setentista. Agora, se você zerar o knob de ganho aqui, você vai tirar praticamente o fuzz do circuito e vai ficar só com essa oitava. Opa, tem que dar volume, né? E é interessante fazer isso para você combinar esse octafuzz, né, ou esse oitavador analógico, com a distorção do modo anterior. Então deixa eu diminuir um pouquinho o volume para não correr o risco de clipar. Primeiro o som puro do Vintage Distortion. Quando eu ligo o fuzz, aumenta esse volume aí, mais um pouquinho. E é impressionante como ele é monofônico. Se você fizer um double stop com o bend, enquanto uma nota sobe, você vai ouvir lá no fundo outra descendo, ó. Ele não aguenta fazer duas notas ao mesmo tempo, né? E isso é meio imprevisível, o que é bom porque eu não conheço uma pessoa que gosta de fuzz que não se amarre no fuzz imprevisível. Então você tem essa vantagem de ter num pedal só o efeito do oitavador com a distorção principal que você pode vir a gostar. Se quiser estragar mais o som, é só aumentar um pouquinho o knob de ganho, que vem um corpo um pouco mais veemente. Vou double stop. E o octafuzz, ele é famoso por essa oitava, mas ele também funciona muito bem como um fuzz imprevisível, gordo e viscoso na região grave do braço. Então se você fizer power acordes invertido, ele soa muito grande.
ainda soa viscoso, ainda soa nervoso, né? Aquele som de guitarra nervoso, aquele som de guitarra irritado, porém com essa viscosidade e com toda essa textura diferente na região grave. Agora vamos combinar o Vintage Distortion com os outros modos do fuzz para vocês terem noção de como eles vão ser evidenciados mais quando você colocar uma distorção antes deles. Vamos colocar agora o fuzz aqui em meio-dia e o volume também em meio-dia para ter um ganho considerável, né? Eu posso estar usando esse canal aqui para base e ligar esse aqui para empurrar para solo. Talvez seja interessante diminuir um pouquinho o tone, um pouquinho a distorção e aumentar o volume. Eu estou usando o Vintage Distortion para empurrar o multifuzz. Opa, clipou. Segura a onda aí. Se eu tirar o Vintage Distortion, tem esse fuzz que ainda limpa. Então o pedal é muito sensível, muito dinâmico, né, às suas mãos. Indo para o modo 2, esse som um pouco mais médio, um pouco mais concentrado nas regiões médias. Quando eu ligo o Vintage Distortion, aquele som mais mordido, né, mais latido. Então aqui eu estou utilizando os modos de fuzz como drives principais e usando o Vintage Distortion para empurrar eles, para colocar mais ganho. Eu posso fazer o contrário, né? Por mais que eu não possa trocar a ordem dos pedais, eu posso setar um som que eu gosto bastante no lado Vintage Distortion e usar o multifuzz como, como é que eu vou dizer, como uma maneira de colorir mais esse sinal e dar para ele essa cara setentista. Como é que eu faço isso? Diminuindo o ganho do fuzz e deixando um level considerável. Então aqui eu tenho meu drive principal. Bem Marshall 70, né? Só toca em Fá sustenido, bem impressionante. Eu clico aqui o meu multifuzz. E como esse fuzz vem depois do drive, se eu aumentar o level do fuzz, eu ainda tenho um boost de volume para solo. Não vou fazer isso para não clipar aqui o meu esquema de gravação, mas você pode fazer isso também. Ou o modo 1, se for o caso. E por último, obviamente, o modo oitavador. Bem, galera, esse foi o demo do Multifuzz and Vintage Distortion, da NIG ou GNI, depende de onde você mora. Eu espero que tenham gostado. O que eu tenho para falar desse pedal? É muito legal o pedal com função dupla. Eu sempre sou muito partidário de ter rigs cada vez menores, por mais que o pedalboard seja enorme, eu tento concentrar pedais que tenham mais de uma função. E você ter aqui um vintage box no seu pedalboard que tenha uma distorção bacana e 3 modos de fuzz interessantes, óbvio que é uma puta mão na roda. De cara eu digo o seguinte, esses fuzzes, tanto 1, quanto 2, quanto 3, que é o oitavador, eles em suas versões originais, eles costumam ser muito temperamentais. Eles não lidam bem com fonte, eles preferem uma bateria de 9 volts, eles não lidam bem com guitarras ativas, que é o caso desse aqui, e o mais importante de tudo, dependendo de onde você for tocar, uma interferência ou outra de uma rede elétrica, eles costumam pirar. Então eles são completamente imprevisíveis no sentido negativo. Não no sentido positivo que eu falei lá enquanto eu tocava no vídeo, no sentido muito negativo, e o fato deles não performarem de uma maneira consistente e confiável, o que é de se esperar de pedais de alta qualidade. A NIG deu o jeito dela de resolver isso nesse pedal. Então, mesmo com uma guitarra ativa, mesmo estando em situações adversas, já usei esse pedal ao vivo algumas vezes, os fuzzes eles vão soar sempre do mesmo jeito. Então é muito legal saber que há um pedal num formato moderno, porém com som vintage e o mais importante de tudo, confiável.
Esse pedal, na minha opinião, tem dois pontos negativos só. O primeiro deles é o peso. Ele é um pedal de quase 1 kg. Ele é bem pesadinho, porém, mesmo sendo pesado, você consegue uma estrutura muito robusta e confiável. Então, tem o lado do peso, mas você ganha com um pedal bem feito e de boa durabilidade. A outra, que é uma crítica realmente que eu acho que poderia ser levada em consideração para uma versão futura, é você poder trocar a ordem dos efeitos. Eu sou o tipo de cara que prefere o fuzz antes da distorção e não o contrário. Mas, de novo, isso também é uma questão de gosto e, honestamente, eu não senti uma falta muito grande de poder colocar o fuzz antes da distorção, por mais que eu prefira desse jeito. De qualquer forma, é um pedal excelente e, mais uma vez, a indústria nacional vem nos surpreendendo de maneira muito positiva e oferecendo produtos muito agradáveis de se ter e de se tocar. Eu espero que tenham gostado do review. Se vocês curtiram o review, não se esqueçam de clicar em curtir para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Diz nos comentários o que você achou. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que curte um som um pouco mais vintage, um pouco mais setentista. Eu aposto que ele vai amar esse pedal de paixão. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui um painel com todas elas, em particular o Instagram, porque para variar eu vou mostrando os bastidores das produções para as pessoas e vou perguntando as opiniões delas em tempo real. Então isso aqui foi parte de uma votação que elegeu que esse pedal deveria ser o terceiro de uma série de reviews. Esse aqui é o terceiro logo depois dos dois Blues Driver. Fica de olho aqui nos cartões, caso você queira ver o Asacraft e o Killing Mod. Também já estão disponíveis aqui no canal esses reviews para vocês. Forte abraço e até a próxima.